Olá, pessoal! Então, na aula de hoje, nós vamos aprender como a gente faz multiplicação e divisão usando os números decimais, tá? Então, como que a gente faz multiplicação e divisão quando o número tem vírgula? Então, é isso que a gente vai aprender agora, tá bom? Então, prestem atenção, é bem facinho. É só prestar bastante atenção e treinar bastante junto com a Pro, tá bom? Então, vamos lá. Multiplicação com números decimais. Então, por exemplo, qual é o valor do produto de 2,4 por 1,3? Quando aparece a palavra produto, é conta de vezes que a gente precisa fazer. Então, essas palavras assim, vocês precisam decorar, tá bom? Então, soma é continha de mais, diferença é continha de menos, produto, continha de vezes e quociente é continha de dividir. Então, essas palavras vocês precisam decorar, tá bom? Bom, então eu já sei que eu tenho que fazer a conta de vezes de 2,4 vezes 1,3. Então, eu vou montar. A gente vai montar a conta normalmente como se a vírgula não existisse ali, tá? A gente vai colocar a vírgula na continha, mas a gente vai montar igualzinho a gente montava uma multiplicação normal, certo? E aí, a gente vai fazer a continha normalmente, como se a vírgula não estivesse ali. Então, vamos fazer 3 vezes 4 dá 12, sobe 1. 3 vezes 2 dá 6. Com 1 que subiu, 7. Aí, a gente acrescenta o mais aqui embaixo da última casa e vamos para o próximo número. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Agora é só a gente somar. 2 mais 0 dá 2. 7 mais 4 dá 11, sobe 1. 2 mais 1 dá 3. Pronto, fizemos a multiplicação. Ô, Pro, mas e agora? E a vírgula? Agora a vírgula é o seguinte. Quando a gente está multiplicando, no número original, a gente tem uma casa depois da vírgula aqui e uma casa depois da vírgula aqui, certo? Isso significa que a gente vai colocar duas casas depois da vírgula na resposta. Então, a gente vai colocar a vírgula aqui, ó. Por quê? Eu tenho uma casa aqui e uma casa aqui nos números que eu estou multiplicando. Eu tenho uma casa depois da vírgula aqui e uma casa aqui. Então, eu tenho duas casas no total. Então, a minha resposta também tem que ter duas casas depois da vírgula. Então, eu venho e incluo uma vírgula aqui, ó. Conto duas casas depois da vírgula e coloco a vírgula, tá? Isso significa que a multiplicação de 2,4 por 1,3 vai dar 3,12, certo? É assim que a gente faz quando é continha de vezes. A resposta, então, será 3,12. Então, vamos lá para o próximo exemplo. Exemplo 2. Qual é o valor do produto de 13,4 por 0,35? Então, a mesma coisa. Eu vou montar a minha multiplicação normalmente como se nada estivesse acontecendo, como se fosse uma multiplicação normal. Então, vai ficar 13,4 vezes 0,35. E a gente vai multiplicar normal, fingindo que a vírgula não está aqui, tá? 5 vezes 4, então, dá 20, sobe 2. 5 vezes 3 dá 15.
com 2 que subiu, dá 17. Então, deixa o 7 aqui, sobe 1. 5 vezes 1 dá 5. Com 1 que subiu, 6. Agora, a gente coloca o mais aqui embaixo do último algarismo e vamos multiplicar o segundo algarismo. 3 vezes 4 dá 12, sobe 1. 3 vezes 3 dá 9. Com 1 que subiu, dá 10. Então, deixa o 0 aqui, sobe outro 1. 3 vezes 1 dá 3. Com 1 que subiu, 4. Certo? Agora, a gente vai colocar 2 sinais de mais aqui, embaixo dos 2 últimos algarismos. E vamos multiplicar o 0. Então, vai ficar 0 vezes 4 dá 0. 0 vezes 3 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. Agora, a gente só falta somar. 0 dá 0. 7 mais 2 dá 9. 6 mais 0 dá 6. 4 mais 0 dá 4. E o 0. Bom, terminamos a multiplicação. Agora, falta descobrir onde que vai a vírgula aqui nessa resposta. Então, o que a gente tem que fazer mesmo? Contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Então, nesse número aqui, eu tenho uma casa depois da vírgula. E nesse número, eu tenho 2 casas depois da vírgula. Então, no total, eu tenho 3 casas após a vírgula. O que vai acontecer, então? Vai acontecer que a gente vai ter que colocar 3 casas após a vírgula na nossa resposta. Então, a vírgula vai bem aqui. Eu pego 3 casas depois da vírgula e coloco a vírgula deixando essas 3 casas, tá? Então, a resposta da multiplicação de 13,4 por 0,35 é 4,690 milésimos, tá? 4 inteiros e 690 milésimos, certo? Então, a resposta, 4,690 ou 4,69, porque esse zero aqui, ó, eu não sou obrigada a colocar nem esse e nem esse que está antes do número, tá bom? Vamos ver agora como ficam as divisões com números decimais. Então, qual é a diferença, de uma divisão quando é divisão de número normal, que nós já aprendemos, para quando é um número decimal? Como que a gente faz quando é um número decimal? Então, olha só. Qual é o resultado da divisão de 10,5 por 8,75? Então, qual é esse resultado? Qual é o resultado dessa divisão? Bom, simples. Para a gente fazer essa divisão, na verdade, a gente precisa seguir um passo, que é igualar as casas decimais. Então, olha só, eu só posso começar essa divisão quando as casas depois da vírgula forem iguais. Então, se eu tenho 2 casas aqui depois da vírgula, eu obrigatoriamente preciso ter 2 casas aqui depois da vírgula. Ué, mas eu não tenho. E aí, o que a gente vai fazer? Assim, nesse exemplo que não está igual. Simples, a gente vai deixar igual. Ele não é, mas a gente vai deixar igual. Então, se eu tenho 2 casas aqui depois da vírgula nesse número, eu tenho que ter 2 casas aqui também. Então, para deixar igual, o que eu faço? Eu preencho aqui com zeros. Então, eu vou colocar, para deixar igual aqui, eu vou colocar um zero onde eu tenho uma casa só. Então, vai ficar
10,50 dividido por 8,75. Agora, eu tenho duas casas aqui e duas casas aqui. Agora, eu posso começar a minha divisão. Mas como, Pro, que você vai começar essa divisão agora? Simples. Agora que as casas decimais estão iguais, a gente apaga a vírgula. Ela some. Vai ficar uma divisão de 1.050 por 875. Então, reparem, eu só apaguei a vírgula, tá? Ai, Pro, mas e aí? Como que a gente faz essa divisão? Aí é uma divisão normal, gente. 1.050 dividido por 875. É uma divisão normal, como nós já aprendemos. Então, quantas vezes o 875 cabe dentro do 1.050? Antes de começar essa divisão, a gente precisa lembrar. O 1 só não dá para dividir 875. Aí a gente pega 10. O 10 também não dá. Aí a gente pega 105. O 105 também não dá, então a gente é obrigado a pegar o 1.050, certo? Então, quantas vezes o 875 cabe dentro do 1.050? Uma vez só. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. Uma vez 875 dá 875 mesmo. Agora, a gente vai fazer a continha de menos. 1.050 menos 875, que vai sobrar 175. Bom, como nós já estamos trabalhando com número decimal, aí a gente não para a conta por aqui. A gente coloca a vírgula aqui no quociente e um zero aqui na resposta. E a gente vai continuar essa conta. Quantas vezes agora o 875 cabe dentro do 1.750? Bom, cabe duas vezes. 2 vezes 875 dá 1.750, certinho. 1.750 menos 1.750 dá zero. Então, a divisão de 10,5 por 8,75 é igual a 1,2, tá? É assim que a gente vai fazer a divisão todas as vezes que for um número decimal. Então, reparem, a divisão de números decimais, na verdade, vira uma divisão comum, porque você vai apagar a vírgula, vai sumir com as vírgulas, tá bom? Então, só precisa lembrar que antes de começar a divisão, a gente precisa igualar as casas depois da vírgula, tá? Então, a resposta vai ser 1,2. Vamos ver mais alguns exemplos. Jorge tem R$ 88,20 em sua conta e quer usar esse valor inteiro para comprar barras de chocolates, que custam R$ 4,20 cada uma. Quantas barras de chocolate Jorge conseguirá comprar usando esse dinheiro inteiro, os R$ 88,20? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar as casas depois da vírgula. Então, nesse número eu tenho duas casas e nesse número eu também tenho duas casas. Isso significa que as casas decimais já estão iguais. Então, o que eu preciso fazer somente? Tirar a vírgula, apagar a vírgula. Então, vai ficar uma divisão de 8.820 dividido por 420, tá? Aqui ainda tem mais um truquezinho de divisão que a gente normalmente usa. Quando eu tenho zeros desse lado e zeros desse lado, o que a gente faz? A gente pode cortar os zeros, né? Cancelar.
como eu tenho um zero aqui e um zero aqui, eu posso cancelar esses zeros, que ficaria 882 dividido por 42. Aí, daqui para frente, é só a gente fazer a continha de divisão normal, como vocês já fazem normalmente, tá? 882 dividido por 42. Então, quantas vezes o 42 cabe dentro do 88? Cabe duas vezes. 2 vezes 42 dá 84. 88 menos 84 sobra 4. Agora tem que abaixar o 2. Quantas vezes o 42 cabe dentro do 42? Cabe uma vez. 1 vezes 42 dá 42. 42 menos 42 dá nada, sobra resto zero. Então, isso significa que o Jorge consegue comprar 21 chocolates usando todo esse dinheiro que ele tem, tá bom? Então, a resposta vai ser: ele conseguirá comprar 21 barras de chocolate. Esse problema aqui vem para mostrar para a gente que, às vezes, a gente divide dois números decimais e chega em uma resposta de um número que não é decimal, que é um número exato. Não aparece a vírgula aqui. E não tem problema algum, tá? Está certo do mesmo jeito. Depois que a gente iguala as casas, esse número passa a ser um número inteiro. É um número que não tem vírgula mais mesmo. Então, é um número exato. Então, não tem problema. O que der na resposta é o que está certo, é o que tinha que dar, tá? É diferente da multiplicação, que a gente multiplica igual e depois tem que ir lá e colocar a vírgula na resposta. Aqui na divisão, isso não acontece. Se a vírgula aparecer igual apareceu no outro exemplo, ótimo. Se a vírgula não aparecer, ótimo também, tá bom? Bom, então vamos lá para o próximo exemplo, exemplo 2. Qual o valor da divisão de 113,80 por 3,2? Então, reparem, eu quero fazer uma divisão e as minhas casas decimais não são iguais, elas são diferentes. Então, o que a gente tem que fazer? O primeiro passo é igualar as casas. Então, se eu tenho duas casas aqui nesse número depois da vírgula, eu preciso deixar duas casas depois da vírgula desse número aqui também. Então, vai ficar a divisão de 113,80 por 3,20, tá? Agora que eu já igualei as casas, eu posso cortar a vírgula. Então, a vírgula some. Então, vai ficar uma divisão de 11.380 dividido por 320, tá bom? Bom, já igualamos as casas decimais, já tiramos a vírgula, agora vamos começar a divisão. Quando a gente tem uma divisão onde eu tenho um zero dos dois lados, eu posso cortar esse zero. Então, fica a divisão de 1.138 por 32, tá? Agora, vamos começar a divisão de 1.138 dividido por 32. Então, o 1 não dá para dividir o 32, o 11 também não, vai ter que ser o 113. Quantas vezes o 32 cabe dentro do 113? Cabe 3 vezes. 3 vezes 32 dá 96. 113 menos 96 vai dar 17, tá? Agora, abaixo o 8. 178 dividido por 32, o 32 cabe quantas vezes dentro do 178?
Bom, cabe 5 vezes. 5 vezes 32 dá 160. 178 menos 160 sobra 18, tá? Bom, como nós estamos trabalhando com números decimais, qual é o próximo passo quando sobra resto? A gente coloca a vírgula aqui no quociente e coloca o zero aqui no resto. E continua essa divisão. Então, quantas vezes o 32 cabe dentro do 180? Cabe 5 vezes. 5 vezes 32 dá 160. 180 menos 160 dá 20. Ô, Pro, mas ainda não chegou no resto zero. E agora? Agora, nós estamos trabalhando com número decimal, mas a gente pode combinar que uma ou duas casas depois da vírgula já é o suficiente, só para vocês treinarem, tá bom? Então, encontrando uma ou duas casas depois da vírgula já tá bom, por enquanto, certo? Então, a gente para a continha por aqui. Então, a divisão de 113,80 por 3,2 dá 35,5, tá bom? Mais alguns exemplos onde a gente precisa igualar as casas decimais antes de dividir. Então, olha só. 7.685 inteiros e 901 milésimos dividido por 2 inteiros e 4 décimos. Repara, eu tenho 3 casas aqui depois da vírgula e só tenho uma casa aqui. Então, o que eu faço? Eu acrescento 2 zeros aqui depois da vírgula, tá? Aqui nesse número. Então, vai ficar a divisão de 7.685.901 dividido por 2.400, tá? Essa divisão é uma divisão normal. Nós igualamos as casas, então ficou 3 aqui e 3 aqui, e aí a gente cancela a vírgula, a gente tira a vírgula e fica só a divisão normal, tá? Outro exemplo. 45 inteiros e 5 centésimos dividido por 18 centésimos. Eu já tenho duas casas aqui e duas casas aqui. Então, o que falta eu fazer só? Só excluir a vírgula. Então, fica 4.505 dividido por 18, tá? Próximo exemplo. Eu tenho 984 inteiros e 6.574 décimos de milésimos, dividido por 234 inteiros e 87 centésimos. Eu tenho 4 casas aqui depois da vírgula e desse lado eu só tenho 2 casas. Então, o que eu tenho que fazer? Igualar para deixar 4 casas aqui também. Então, eu tenho que igualar as casas decimais. Aqui eu tenho 4, agora aqui eu tenho 4 também. Aí, o que a gente faz? Cancela a vírgula. Então, vai ficar a divisão de 9.846.574 dividido por 2.348.700, tá? Uma divisão normal agora, porque nós já igualamos as casas. Tudo bem? Bom, então agora a gente vai recordar algumas divisões. Então, eu não vou dividir o número decimal inteiro. A gente vai recordar alguns casos de divisão. Por quê? Depois que a gente iguala as casas decimais, aí a gente cai numa divisão normal, uma divisão de números normais. Então, a Pro vai recordar alguns casos de divisão que podem acontecer, só
para se vocês, depois que igualarem as casas, chegarem em algum caso desses aqui, vocês lembrarem como faz para resolver, tá? Então, a Pro vai fazer algumas divisões aqui, mas são divisões de número normal, não é divisão de número decimal. São só alguns casos de divisão que pode acontecer para vocês lembrarem, tá bom? Aí vocês já sabem, quando for um número decimal, antes de dividir igual a gente vai fazer aqui, vocês precisam igualar as casas, tá bom? Então, vamos praticar um pouco. O primeiro exemplo é 56 dividido por 2. Então, como que a gente vai fazer essa divisão? Eu vou verificar se o primeiro número aqui, ó, dá para dividir pelo 2. Então, por exemplo, o 2 cabe dentro do 5? Cabe. Então, nós vamos usar só o 5. A gente vai fingir que o 6 não existe, tá? Quantas vezes, então, o 2 cabe dentro do 5? Bom, o 2 cabe 2 vezes dentro do 5. Então, a gente vai fazer agora a continha de multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. E a gente vai colocar esse 4 aqui embaixo do 5, tá? Agora, a gente vai fazer a continha de menos. 5 menos 4 dá 1, ok? Terminamos a conta com o primeiro algarismo aqui, ó. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abaixar o próximo algarismo, que no caso é o 6, tá? Bom, agora é 16 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 16? Aí ir lá naquela tabuada que eu falei para vocês lá na aula de multiplicação. Dá uma olhadinha. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 16? Quantas vezes, qual é o número que vezes 2 dá 16, tá? Então, se a gente olhar lá naquela tabuada, o número que vezes 2 dá 16 é o 8. Então, a gente coloca o 8 aqui, 8 vezes 2 dá 16, e coloca o 16 aqui embaixo, tá? E mais uma vez a gente vai fazer continha de subtração. 16 menos 16. 16 menos 16 dá 0, tá? Então, nós terminamos a nossa primeira continha de divisão, que deu quociente igual a 28 e resto igual a 0, tá bom? Então, vamos para mais um exemplo. 126 dividido por 3 agora, tá? Então, vamos lá. Mais uma vez, a gente começa com o primeiro número. O 3 cabe dentro do 1? Não, o 3 não cabe nenhuma vez dentro do 1. Então, como que a gente começa essa divisão, Pro? O que a gente faz? A gente, ao invés de usar um algarismo só, a gente usa 2 algarismos, tá? Então, a gente vai usar o 12 inteiro, ok? 12 dividido... Quantas vezes o 3 cabe dentro do 12? De novo, tem que olhar lá naquela tabuada que a gente viu, que a gente já viu, e ver qual é o número que vezes 3 chega mais próximo do 12. No caso, o 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, a gente vai fazer agora a nossa multiplicação. 4 vezes 3, 12. Vamos colocar o 12 aqui. Reparem que eu estou fingindo que o 6 não existe, tá bom? Estou usando só o 12. Bom, já fizemos a multiplicação aqui, agora vamos fazer a continha de menos. 12 menos 12, 0, tá? Agora eu preciso abaixar o próximo número, que é o 6. Então, abaixo o 6, coloca aqui pertinho. 6. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 6? Então, vamos pensar aí. Qual será
quantas vezes o 3 cabe dentro do 6? Olhando lá naquela tabuada, a gente descobre que cabe 2 vezes. Bom, agora vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Então, a gente vai fazer a continha de menos. 6 menos 6, que vai dar 0. Então, na nossa segunda divisão, de 126 dividido por 3, deu quociente igual a 42 e o resto igual a 0. Tá bom? Bom, mais um exemplo, mais uma divisão. 435 dividido por 5. Mais uma vez, a gente vai começar com o primeiro número. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 4? O 5 não cabe dentro do 4, não tem jeito, o 5 é maior. Ok, então o que a gente vai fazer? Vamos pegar os dois primeiros algarismos, o 43, tá? Quantas vezes, então, o 5 cabe dentro do 43? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar lá na nossa tabuada e vai ver qual é o número que vezes 5 chega mais próximo do 43. Então, no caso, é o 8. 8 vezes 5 dá 40. Então, a gente vai fazer agora a continha de menos. 43 menos 40. 43 menos 40 dá 3, tá? Terminamos a primeira parte da conta. Agora, a gente precisa baixar o outro número, o outro algarismo, que no caso é o 5. Então, a gente traz esse 5 aqui para a nossa conta. Então, agora a gente vai continuar a divisão. 35 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 35? É só ir lá na tabuada e olhar qual é o número que mais se aproxima. Nesse caso, o 7 dá certinho. 7 vezes 5 dá 35 mesmo. Então, a gente vai fazer agora a continha de menos. 35 menos 35 dá 0, tá? Então, nessa terceira divisão que a gente fez, o quociente deu 87 e o resto também deu 0, tá bom? Mais um exemplo. 3.647 dividido por 7. Então, mesma coisa. Vamos pegar o primeiro algarismo lá. Ó. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 3? Mas o 7 não cabe dentro do 3. Não cabe. Então, qual é o procedimento mesmo? A gente pega os dois primeiros algarismos. Então, vamos ter que pegar o 36, tá? Quantas vezes o 7 cabe dentro do 36? Bom, vamos lá na tabuada e vamos descobrir que cabe 5 vezes. Por quê? 5 vezes 7 dá 35, tá? Então, a gente vai fazer a continha de menos. 36 menos 35, que vai dar 1. Terminamos a primeira parte da conta. Agora, a gente precisa descer o próximo algarismo, que é o 4. Abaixo o 4. Agora, ficou 14. 14 dividido por 7, quantas vezes o 7 cabe dentro do 14? De acordo com a nossa tabuada, cabem 2 vezes. Porque 2 vezes 7 dá 14. 14 menos 14 dá 1, tá? Terminamos a segunda parte da nossa conta, mas ainda falta um número para baixar aqui, ó. Então, o que a gente faz agora? Abaixa esse número. Então, vamos abaixar o 7. E agora, a nossa divisão vai ser 7 dividido por 7. Então, vamos lá. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 7? Cabe uma vez só. 1 vezes 7 dá 7. Agora, vamos fazer a última continha de subtração. 7 menos 7 dá 0.
tá bom? Então, esse foi mais um exemplo, só que agora com mais números aqui, ó, no dividendo, tá? Bom, vamos para mais um exemplo agora. Então, agora eu tenho 4 números no dividendo e tenho 2 números no divisor. Pro, e agora? Com 2 números eu não sei como faz. É a mesma coisa de quando tem um número só. Não muda absolutamente nada. A diferença é que agora a gente não conhece a tabuada do 64, certo? A gente não decora a tabuada do 64. Então, a gente vai ter que pensar e, no máximo, fazer uma continha aqui no cantinho da folha para descobrir quanto dá essa multiplicação aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. De novo. Quantas vezes o 64 cabe dentro do 6? Ô, Pro, mas o 64 não cabe dentro do 6. É, não cabe. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que pegar os dois números, o 67. Ô, Pro, o 64 cabe dentro do 67, ok? Mas e se não coubesse? Como que a gente faria? Aí a gente pegaria 3 números, tá? E assim por diante, até caber o divisor dentro do número que você está querendo dividir, tá bom? Bom, então deu, o 64 cabe dentro do 67. Mas quantas vezes o 64 cabe dentro do 67? Bom, cabe uma vez só. Então, a gente coloca um 1 aqui e agora a gente vai multiplicar. 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 6 dá 6. Então, aqui embaixo, 1 vezes 64 dá 64. Se fosse uma continha mais difícil, a gente poderia fazer essa multiplicação aqui no cantinho e colocar só o resultado aqui embaixo. Não tem problema, tá? Agora, a gente vai fazer a continha de menos, 67 menos 64, que vai dar 3. Terminamos a primeira parte da continha, vamos abaixar o próximo número, que é o 2. Então, agora vamos lá. Pro 64, cabe quantas vezes dentro do 32? Pois é, agora nós temos um problema. Porque o 64 não cabe dentro do 32. Ele cabe 0 vezes dentro do 32. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o 0 aqui, porque se ele cabe 0 vezes, a gente vai pôr o 0 aqui, tá? E agora a gente vai multiplicar, normalmente, como a gente faria em qualquer situação. 0 vezes 4 vai dar 0. 0 vezes 6 vai dar 0. E a nossa continha vai ficar 32 menos 0, tá? Quanto que dá 32 menos 0? Dá 32. Então, nós terminamos a segunda parte da nossa continha. Qual é a terceira parte agora? Abaixar o próximo número, que no caso é um 0. Então, a gente vai abaixar o 0, vai trazer ele para cá. Agora sim, quantas vezes o 64 cabe dentro do 320? Então, essa aqui é uma continha mais difícil. Se você quiser fazer no cantinho da folha, pode fazer, não tem problema. Eu, a Pro, já sei que cabem 5 vezes. Então, eu vou só multiplicar para vocês verem, tá? Então, 5 vezes 4 vai dar 20. 5 vezes 6 dá 30. Com os 2 que subiu por causa do 20, 32, tá? Fazendo 320 menos 320, vai dar resto 0, ok? Tudo bem? Então, é assim que a gente faz quando não cabe nenhuma vez um número dentro daquilo que nós estamos tentando dividir, certo?
Mais um exemplo, ó, de duas casas na chave. 2.436 dividido por 12. Então, vamos lá. O 12 cabe quantas vezes dentro do 2? Não, o 12 não cabe dentro do 2. Então, o que a gente faz? Tem que pegar o 20, tem que usar o 24. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 24? Cabe 2 vezes. 2 vezes 12, 24. 24 menos 24, 0, tá? Bom, agora a gente abaixa o próximo número, que é o 3. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 3? Não cabe, Pro. O 12 não cabe dentro do 3. Pois é, não cabe. Então, ele cabe 0 vezes dentro do 3, certo? 0 vezes 2 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. Agora, a gente vai fazer a continha de menos. 3 menos 0, que dá 3. Agora, a gente vai para a terceira parte da continha. Abaixa o último número, que é o 6. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 36? Bom, Pro, cabe 3 vezes. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 1, 3. 36 menos 36 dá resto 0. Tá bom? Bom, então, todas as vezes que o número não couber dentro do que a gente está dividindo, a gente vai dizer que ele cabe 0 vezes. E vamos colocar o 0 aqui na chave, tá? Esse jeito de fazer é muito interessante para não esquecer nunca de colocar o 0. E sempre colocar o 0 no lugar certinho, tá bom? Bom, mas e quando o resto não é igual a 0, Pro? Como é que fica a nossa conta de divisão? Bom, muito simples. Vamos ver alguns exemplos, então. Divisões com resto diferente de 0, ou seja, o resto das divisões que a gente vai ver agora não é o 0, tá? Então, o primeiro exemplo. 395 dividido por 15. Bom, mesmo procedimento. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 3? Não, o 15 não cabe dentro do 3. Então, a gente vai ter que usar o 39, tá? Quantas vezes o 15 cabe dentro do 39? Bom, ele cabe 2 vezes. 2 vezes 15 dá 30. Então, a gente vai fazer a continha de menos. 39 menos 30, que vai dar 9. Agora, o próximo passo é a gente abaixar o próximo algarismo, que no caso é o 5. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 95? Bom, o 15 cabe 6 vezes dentro do 95. 6 vezes 15, gente, nesse momento aqui é importante que vocês, se não souberem quanto dá 6 vezes 15, façam a continha num pedacinho de rascunho, tá bom? Para não errar por besteira, tá? Bom, 6 vezes 15 dá 90. 95 menos 90 dá 5. Então, reparem, nós chegamos numa divisão cujo resto não é o 0. O resto é o 5. Aí é o seguinte, existem dois tipos de conta. Existe aquela conta que a Pro pede para que vocês continuem a conta caso o resto não seja 0. E existe o tipo de conta que a Pro pede para deixar o resto, tá? Se esse aqui fosse um exercício que a Pro fala, gente, pode deixar com o resto, aqui terminaria a nossa conta, tá? Agora, se for um tipo de exercício que a Pro falar assim, gente, precisa continuar a conta, tá bom? Colocando vírgula.
Aí, é aqui que a gente vai pôr a vírgula, tá? Então, eu terminei a parte da divisão normal, que a gente já conhecia, e descobri que o resto não é o zero. O resto não é o zero? Tá bom. Então, o que a gente faz agora? É simples, ó. A gente coloca uma vírgula aqui no quociente, aqui no resultado, e coloca também um zero ao lado do resto, tá? Então, repare, eu só coloco essa vírgula aqui porque eu acabei de colocar um zero aqui, tá? Agora, a minha divisão vai ficar de 50 por 15. Então, eu vou começar de novo. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 50? Bom, cabe 3 vezes. 3 vezes 15 dá 45. Fazendo a continha de menos, 50 menos 45 dá 5. Nossa, Pro, mas sobrou o resto 5 de novo. Sim, o que a gente teria que fazer? Como eu já coloquei a vírgula, eu só teria que colocar o zero aqui e continuar a divisão, que daria 3 de novo, depois 3 de novo, porque vai ficar sempre sobrando o resto 5. Mas reparem, quando eu já coloquei a vírgula, eu posso só acrescentar o zero. Eu não preciso pôr outra vírgula, porque não existe um número com várias vírgulas, tá? Então, nesse exemplo aqui, o resultado daria sempre 3. Então, ficaria 26,3333333. Nesse tipo de exercício, a gente coloca só mais um 3 e coloca 3 pontinhos para significar que ele continua e que ele é infinito, vai dar sempre 3, tá bom? Então, é assim que a gente faz uma divisão quando precisa colocar vírgula, ok? Vamos ver mais um exemplo. 2.396 dividido por 7. Então, vamos lá. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 2? Não cabe. Então, vamos ter que usar o 23. Agora sim, quantas vezes o 7 cabe dentro do 23? Bom, o 7 cabe dentro do 23 3 vezes. 3 vezes 7 dá 21. 23 menos 21 dá 2, tá? Próximo passo agora é abaixar o próximo algarismo, que no caso é o 9. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 29? Bom, segundo aquela tabuada, 4 vezes 7 dá 28. Então, é o 4 que chega mais perto, porque 4 vezes 7 dá 28. 29 menos 28 dá 1, tá? Agora, a gente vai para o último algarismo, que é abaixar o 6. Então, vamos trazer o 6 aqui para baixo. 16 dividido por 7. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 16? Bom, cabem 2 vezes, porque 2 vezes 7 dá 14. Agora, a gente vai fazer a continha de menos. 16 menos 14 dá 2. Bom, terminamos a conta se for o exercício do tipo que é para deixar resto. Agora, se a gente precisar continuar a conta colocando a vírgula, o que a gente faz? Coloca a vírgula aqui no quociente e coloca o zero aqui no resto. Então, agora ficou 20 dividido por 7. 20. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 20? Cabe 2 vezes. 2 vezes 7 dá 14. 20 menos 14 sobra 6. Se eu quisesse continuar mais ainda essa conta, o que eu faria? Colocaria o zero aqui e não preciso pôr nada aqui, porque eu já coloquei a vírgula. E aí, eu ia fazer 60 dividido por 7.
que o mais próximo é o 8. E assim por diante, tá? Ô, Bro, tem que continuar a vida inteira? Quando o número é infinito aqui, eu tenho que ir continuando dividindo até eu vou crescer, vou casar, vou ter filho e ainda vou estar dividindo esse número para descobrir esse quociente? Não. Nós vamos combinar assim, ó. Encontrando uma casinha depois da vírgula, por enquanto já tá bom, tá? Se o exercício precisar de mais casinhas, aí o exercício fala e vocês continuam até o número de casinhas que ele pedir, tá bom? Mas se o exercício não falar nada, encontrando uma casinha decimal só, já tá bom. E o que é casinha decimal, Pro? É um número depois da vírgula, tá bom? Resolva os problemas agora. Leonardo comprou um videogame em 8 prestações de R$ 105,80. Qual o valor total que ele pagou pelo aparelho? Então, prestações é quando você tem que ir pagando todo mês uma quantia igual por alguma coisa que você comprou. Então, o Leonardo comprou um videogame e ele fez em 8 prestações, tá? Isso significa que eu preciso multiplicar a quantidade que ele paga todo mês por 8 prestações, tá? Então, a gente vai fazer R$ 105,80 vezes 8, que vai dar R$ 846,40 de o valor total do videogame, certo? Então, 30 centavos. Próximo exemplo. Observe o folheto promocional do supermercado Bom de Preço. Então, nós temos aqui um folheto. O papel higiênico está R$ 12,90. O sabão em barra está R$ 5,99. O arroz, R$ 8,59. O refrigerante, R$ 3,99. A mortadela, 1 quilo de mortadela, R$ 5,90. Batatinha congelada, 720 gramas, tá R$ 11,90 e assim por diante. Então, tem várias coisas em promoção aqui, vários anúncios de várias coisas, tá? Bom, então vamos ver o que o exercício quer da gente nesse caso aqui. Analisando a lista de compras de Dona Clara, responda. Olha a listinha que ela fez. Ela precisava de 2 pacotes de 5 kg de arroz, 2 potes de achocolatado, 3 pacotes de açúcar e 1 kg de linguiça toscana. Então, na letra A, o exercício está pedindo, calcule quanto ela gastou no total no supermercado. Então, a gente tem que ir multiplicando para conseguir somar. Então, ó, ela comprou 2 pacotes de arroz. Cada pacote de arroz custa R$ 8,59. Então, eu vou fazer 2 vezes R$ 8,59, que vai dar R$ 17,18. Aí, ela também comprou 2 potes de achocolatado, que vai dar R$ 13,40. Ela comprou também 3 pacotes de açúcar, que vai dar R$ 10,80. E ela comprou 1 quilo de linguiça, que era R$ 10,35. No final, a compra dela deu R$ 51,73, certo? Bom, a letra B. Se a compra foi paga com uma nota de R$ 100, quanto sobrou de troco para Dona Clara? Então, agora a gente precisa fazer a continha de menos.
R$ 100 que a dona Clara usou para pagar, menos os R$ 51,73 que ela gastou na compra. Então, vai ficar R$ 100 menos R$ 51,73, sobrou para a dona Clara R$ 48,27, tá bom? Então, o troco dela foi R$ 48,27. Próximo exemplo. Dona Florinda comprou 1,5 m ou 1,5 metro de um tecido que custa R$ 12,90 cada metro. Aí a pergunta é: quanto ela gastou? Então, a gente precisa multiplicar o que ela comprou vezes o preço de cada metro. Então, vai ficar R$ 12,90 vezes 1,5 m, que vai dar R$ 19,35, tá? Então, a dona Florinda gastou R$ 19,35, certo? Outros problemas. Na planta de um apartamento, a largura de uma sala é de 5,5 centímetros. Na realidade, este comprimento é 100 vezes maior. Qual é o comprimento da sala? O comprimento real da sala. Então, a gente vai fazer 5,5 vezes 100, porque é 100 vezes maior. Isso dá 550 centímetros, tá? Então, ela pergunta qual o comprimento real da sala. O comprimento real da sala é 550 centímetros, ou como cada metro tem 100 centímetros, então o comprimento dessa sala pode ser medido em centímetro, que dá 550, ou em metro, que daria 5 metros e 50 centímetros, tá bom? Próximo probleminha. Sabe-se que 147,6 litros de vinho devem ser colocados igualmente em 18 tonéis. Tonéis seria um vidro para guardar o vinho, tá? Quantos litros de vinho serão colocados em cada tonel? Então, eu preciso dividir 147,6 por 18. Então, vamos lá fazer essa divisão. Quando a gente divide 147,6 dividido por 18, vai dar 8,2 litros em cada tonel, tá? Lembrando que a gente precisa igualar as casas aqui, ó. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula. Aqui eu não tenho nenhuma casa depois da vírgula, então eu preciso pôr a vírgula e o zero para ficar igual o número de casas depois da vírgula, tá bom? Então, em cada tonel serão colocados 8,2 litros de vinho, certo? O próximo. Em um restaurante, 7 pessoas gastaram R$ 251 e resolveram dividir em partes iguais as despesas. Para saber quanto cada uma teria que pagar, calcularam o quociente aproximado. Quociente é a divisão, tá? Até os centavos eles dividiram. Quanto ficou faltando para pagar a conta? Então, ó, esse exercício aqui, ele tem duas perguntas. Quer dizer, não é duas perguntas, é uma pergunta só, mas para descobrir essa pergunta, você vai ter que fazer duas contas, tá? Então,
a primeira parte da conta é dividir os R$ 251 pelas 7 pessoas que estavam no restaurante. Então, o 2 não dá para dividir pelo 7, então a gente pega o 25. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 25? 3. 3 vezes 7 dá 21. 25 menos 21 dá 4. Agora a gente precisa baixar o próximo número, que é o 1. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 41? Cabe 5 vezes. 5 vezes 7 dá 35. 41 menos 35 dá 6. Como eles dividiram até os centavos, então a gente precisa pôr vírgula aqui no quociente e o 0 aqui no resto. Agora sim, quantas vezes o 7 cabe dentro dos 60? Cabe 8 vezes. 8 vezes 7 dá 56. 60 menos 56 dá 4. Como nós já colocamos a vírgula aqui, a gente pode só precisa acrescentar zeros aqui no resto para continuar essa divisão. Então, eu vou colocar só o zero aqui. Reparem, eu não coloquei nada aqui, porque já tem a vírgula, tá? Quantas vezes o 7 cabe dentro do 40 agora? Cabe 5 vezes. 5 vezes 7, 35. 40 menos 35, 5. Ô, Pro, mas ainda não acabou a conta. Não, não acabou a conta. Porém, o nosso dinheiro, ele usa só 2 casas depois da vírgula. Então, não faz sentido a gente continuar dividindo, tá? A gente vai parar por aqui e vamos descobrir quanto deu essa compra. Quer dizer, se cada uma das pessoas pagar R$ 35,85, vai faltar dinheiro para chegar nos R$ 251. Mas quanto vai faltar? É isso que a gente vai descobrir agora. Como? Multiplicando 35,85 por 7. Então, quando a gente multiplica 35,85 por 7, a gente chega no resultado de R$ 250,95. Isso significa que vai ficar faltando 5 centavos para terminar de pagar a conta. Porque com a divisão que elas fizeram, como sobrou esse restinho aqui, ainda vai ficar faltando 5 centavos para terminar de pagar essa conta toda aí, tá? E como que eu cheguei nesses 5 centavos? Eu multipliquei 7 vezes 35,85 e aí a gente chega no resultado de 250,95 centavos. Como tinha que dar R$ 251, então fica faltando 5 centavos para terminar de pagar essa conta toda, tá bom? Bom, agora chegou a vez de vocês. Então, peguem a lista de exercícios, caprichem, façam todos os exercícios bonitinhos, prestando bastante atenção, para vocês entenderem muito bem esse tipo de continha, tá bom? Beijos e até a próxima aula!